Aguardar uns 2 minutinhos, pessoal. Eliele, tudo bem? Pô, a casa do oitavo termo aqui é bonita, né? Aquele lugar para o churrasco deles aqui. Olha, cheio das histórias aqui. Vamos lá, galera. Vamos só esperar aqui dar um minutinho mais aqui, só para dar 10h10 para a gente começar, dar 7h10 para a gente começar. Já manda bala. Vamos lá, galera. O resto vai entrando aí, né? Bom, pessoal, vamos lá. A matéria de hoje, na verdade, ela tem mais a ver com marketing do que os próprios canais de distribuição. Mas como a gente não aborda isso em canais de distribuição, ou a gente aborda de outra maneira, tá? Eu resolvi trazer para vocês na aula de hoje justamente isso. Deixa eu colocar o William para dentro aqui, né? Fala, William. Entrou aí, Ô, William? Rogério, boa noite. Desculpa o atraso aí, tá, professor? Às Boa vezes pode noite. ficar aí que eu tô no sítio, ó. Estamos começando agora. Então, galera, como eu estava dizendo para vocês, ele tem mais a ver com o marketing, só que a gente nunca aborda a questão dos canais de distribuição, né? A não ser quando a gente está abordando praça e de uma maneira totalmente diferente, a gente nunca aborda isso como uma questão de canais de distribuição. Não, e sim a gente fala muito superficialmente em marketing sobre praça, né? Então eu resolvi trazer hoje para vocês que é uma tendência pós-Covid, né?
onde envolve algumas questões do marketing, mas a gente entra um pouco nessa questão dos canais de distribuição, porque eles vão justamente andar junto. Nós temos que calcular algumas substituições, como que vai ser feito após Covid, como vai ser feito essa questão da distribuição. Vou botar a Grazi aqui. Oi, Grazi, boa noite. Entrou, Grazi. Não sei se está sem áudio aí. Então, pessoal, como eu ia dizendo, essas questões são mais envolvidas com o marketing, tá? Mas como ele anda junto, a gente tem que trazer isso para vocês de uma outra forma. Ok? Então, no comecinho aqui, ó, dessa matéria, vocês vão ver que a gente já comentou sobre isso nas aulas de marketing, tá? Que essa questão da pós-pandemia, como que vai ser, como que o marketing está lidando com isso, e eu falo justamente de um marketing em canais de distribuição aqui na aula de canais, porque canais nada mais a ver do que os canais de distribuição que estão envolvidos dentro do marketing através da praça e tal. Então, marketing, tá? Mas vamos ver como é que a gente pode abordar isso na questão dos canais de distribuição. Então, ó, hoje em dia, com essas questões de pandemia, o que aconteceu? As pessoas estão migrando muito para compras de internet, tá? Então, se elas estão migrando, naturalmente você tem uma mudança de comportamento desses consumidores, tá? E enquanto tem algumas empresas pensando como que vão sair do buraco, como que elas vão se desenvolver agora, tal, não sei o quê, as grandes empresas já estão pensando lá na frente, elas já estão pensando pós-pandemia, tá? Em tentar entender esse comportamento do consumidor, essas mudanças que estão ocorrendo, tá? E antecipar esses movimentos, você fazer um planejamento antecipado do que você pode aproveitar dessa questão de pandemia, tá? É até ruim você falar assim, ó, o que você vai aproveitar dessa questão de pandemia com tantas mortes, tal, não sei o quê, né? Mas o marketing, ele trabalha justamente essas questões. Quando você tem mudanças de comportamento por algum motivo aparente, tá? O marketing se aproveita dessas situações, tá? Por quê? Porque normalmente quando acontece alguma situação desse tipo, lógico que a gente está falando de uma situação que não acontece todos os dias, né? Mas todo ano existe alguma coisa que vai influenciar o marketing daquele ano, tá? Toda vez que acontece algum fato exponencial, vai afetar esse comportamento do ser humano e, naturalmente, o marketing ele vai se apropriar disso e ele vai trazer coisas novas, tá? Por quê? Justamente por aquela questão que a gente fala sempre, quase toda aula, né? As empresas elas estão muito iguais, tal, e é necessário que elas se diferenciem da concorrência. Tá? Então, qualquer brechazinha que você consegue se utilizar dessa brecha, você vai estar criando vantagem competitiva. Então, por isso que essas empresas estão trabalhando lá na frente, estão pensando lá na frente, tá? De como que elas vão atuar no pós-Covid, na pós-pandemia, né? E, com isso, naturalmente, essas empresas, ó, deixa eu colocar o link aqui. Oi, Thaís. Tudo bem?
Entrou até isso, né? Porque tá sem áudio também, né? Não tem problema não. Então, pessoal, essas empresas, como elas estão se antecipando, né? Elas passaram a entender melhor esses mercados em que elas atuam, tá? Ou atuarão. E apontam possibilidades futuras, ó, caminhos e oportunidades, tá? Então, as empresas estão checando, tentando entender antecipadamente o que aconteceu nessa questão da pandemia, qual é o comportamento que esse consumidor ele vai ter lá na frente, lá na pós-pandemia. Para mim não interessa, nunca vai interessar o que é de presente dentro do marketing. O marketing tem que estar um passo à frente, sempre está um passo à frente, tá? Então ele trabalha de forma diferente. Nessa questão da pandemia, de um tempo para cá, já está se pensando como sair dela, já está se pensando quais as ações vão ser tomadas após ela, já está se pensando dentro dessas mudanças de comportamento do consumidor, como que você pode se aproveitar dessas mudanças, tá? O que esse consumidor passou a consumir, deixou de consumir, que se enquadra naquilo que você vende, tá? Vou colocar outra Karina aqui dentro. Oi, Karina, tudo bem? Também deve estar sem áudio. Vamos lá. Então, galera, ó, essas empresas, né, entenderem melhor os mercados em que elas atuam ou atuarão e apontar possibilidades de futuros, caminhos e oportunidades são fatores que permearão a maneira que elas se relacionarão com os seus clientes, tá? Quem é cliente no caso aqui? Não é o cliente só o cliente final. Também são clientes os intermediários. Por isso que eu falei para vocês que a gente deveria repensar essa questão aqui, que é muito mais envolvente com o marketing, mas que a gente teria que trazer isso à tona na questão dos canais de distribuição. Porque justamente a empresa, ela às vezes ela não vende diretamente para o consumidor final, ela vende para o intermediário passar a posse de determinado produto para o consumidor final, né? Então, quem vai interessar para ela? Não só o consumidor final, mas também o intermediário, tá? Então, criar situações novas para que os intermediários comprem mais, para que crie situações de interesse para esse intermediário, também é primordial, tá? A gente falou, eu não sei se foi com vocês ou foi com o oitavo termo em uma das matérias, que eu estava comentando que na verdade, o que está acontecendo hoje nessa questão do Covid, tá? A questão do planejamento hoje, ela se tornou imprescindível. Você fazer essas descobertas e aplicar isso em um determinado planejamento, tá? E acima de tudo, você entender através das diversas ferramentas aí que foram disponibilizadas por internet, esse tipo de coisa, por software novo de gestão, tal, você utilizar isso para entender qual a cabeça desse consumidor, quer seja ele intermediário ou quer seja ele consumidor final, tá? É o que está se falando hoje, tá? É o que há de mais moderno, se a gente for falar de marketing, se a gente for falar de canais de distribuição. É você utilizar essas ferramentas para poder entender melhor a cabeça desse consumidor, tá? É justamente isso que a gente trabalha lá na frente, é justamente isso que a gente trabalha para ver o que o consumidor vai querer, tá? Então, assim, ó, será possível planejar passos em curto e médio prazo, tá? Antecipar-se, preparar-se e até mesmo mudar trajetórias, ó, se os números apontarem em outra direção. Então,
eu estava comentando com o oitavo termo de que até o início da pandemia, tá? A questão do serviço, ela estava tomando conta do PIB nacional. Já estava em coisa de 70%, mais ou menos, das empresas que estão no Brasil, elas vendem serviços, elas não vendiam produtos, elas estavam para vender serviços. Tá? Empresas intermediárias que vendem por internet, elas vendem serviços. Elas vendem produtos também, mas elas vendem serviços. Tá? Então, já estava em 70% e existia uma estimativa de que em 5, 6 anos, essas vendas deveriam crescer para mais de 80%, chegando a quase 90% das empresas que vendiam serviços. Tá? Esse número é muito alto. Só que com essa questão da pandemia, pessoal, as empresas estavam trabalhando pra caramba em cima dessa questão de tentar se desenvolver para utilizar, para poder oferecer serviços melhores para o consumidor final. Tá? E, de repente, entra essa questão da pandemia e muda completamente a figura. Tá? Se eu pensar, por exemplo, em serviços como simples serviços de cabeleireiro, tá? Que foi muito afetado por essas questões. Tá? O que aconteceu com os cabeleireiros? Os caras não cortam mais que nem cortavam antigamente. Com essa questão da pandemia, a pessoa deixa até crescer até o último que pode para ir lá e cortar novamente. Tá? Acho que a maioria está pensando dessa forma, a maioria está se utilizando disso, está fazendo esse tipo de coisa. Então, foi necessário, até para esses pequenos empreendimentos, pessoal, de que fosse repensado essa questão. O cabeleireiro que eu corto meu cabelo hoje, ele está trabalhando por hora marcada, ele falou, rapaz, no começo tinha caído para caramba meu movimento e tal, hoje eu atendo menos, mas com maior qualidade, e eu prefiro assim, trabalhar com hora marcada, porque aí eu consigo fazer minhas refeições no horário, eu consigo ter um pouco mais de liberdade para fazer minhas coisas, eu consigo me planejar melhor, tá? Então, você vê, num simples cabeleireiro, tá? Tá mudando as estratégias dele. E vocês imaginam em empresas grandes, tá? Em empresas grandes, onde a concorrência é muito grande, você tem que ter não só uma ação, como é do cabeleireiro, mas você tem que ter várias em cima disso. Tá? E isso vai fazer com que você tenha mudanças. Então, essa questão de serviços, ela ficou para trás. As pessoas passaram a fazer o quê? Olha, comprar por internet e tal, não sei o quê. Então, a venda de produtos, na verdade, ela tende a cair. Só que existem determinados produtos que essa venda aumentou por questão da pandemia. Por exemplo, com essa liberação de dinheiro do governo, de R$600 lá, durante 3 meses, algumas pessoas pegaram esse dinheiro e foram comprar celular novo. Algumas pessoas pegaram esse dinheiro e foram colocar ar-condicionado em casa. Tá? Então, houve uma queda de eletrodomésticos? Sim, houve uma queda de eletrodomésticos. Só que, ao mesmo tempo que alguns produtos, eles cresceram, tá? As vendas, aumentaram as vendas. Tá? Internet está vendendo muito mais, né, Guilherme? Você pode falar aí, né? A instalação de internet deve estar a todo vapor por causa dessa questão da pandemia, tá? Porque as pessoas ficaram mais em casa e elas queriam internet de qualidade, né? Tô errado? Foi isso aí mesmo, professor. Tá certo. Tanto é que a gente tem uma meta, né? Tem meta, assim, tanto trimestral quanto anual. Essa anual já foi batida, acho que, se eu não me engano, desde lá para agosto, assim, já bateu essa meta do que esperava, né? Só que foi feita em cima, assim, de que ninguém sabia que ia ter, né, pandemia. Então, aí quando foi fechando, tal, fechou o comércio, e isso ficou meio assim ainda, né?
Aham. achando que não ia conseguir o tanto de cliente. Mas aí, Aham. assim, pra gente foi um ponto bom, né? Porque teve bastante instalação. Sim. Essa meta É, anual já conseguiu ela, e, se eu não me engano, desde agosto. É uma meta que era para ser cumprida em dezembro, né? Até aham, dezembro. aham. Então, já que você criou todo esse fator, que você se aproveitou dessas questões da pandemia, agora, por exemplo, é hora da BC Rede começar a pensar, né? Estou criando como exemplo aqui, mas é o que acontece com as outras empresas. É hora da BC Rede começar a pensar em como que ela vai dar uma manutenção boa para todo esse aparato que ela conseguiu de clientes novos, né? Porque a demanda era uma, agora a demanda é outra, em cima de você prestar assistência técnica, né? Então, já é hora de você começar a pensar no futuro. Olha, a hora que acabar essa pandemia, todas as coisas voltarem ao normal, eu preciso manter esse cliente. Para eu manter esse cliente, ele precisa estar satisfeito, né? Então, por exemplo, se eu não conseguir transformar isso numa coisa legal, esses clientes eles vão sair, da mesma forma que eles entraram, eles vão sair. Tá? Então, é necessário que comece a pensar lá na frente. O que eu vou fazer lá na frente? Tá? E não no presente. Agora, o presente já foi. É que nem você falou, Guilherme. No presente, a gente não esperava, né, isso. Né? E ficaram meio com o pé atrás, né? Quando isso começou a rodar, quando isso começou a aumentar essas vendas e tal. Então, você já tem que pensar lá na frente. Eu não posso ficar pensando hoje, olha, eu vou vender, 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 e não vou pensar lá na frente no que vai acontecer, tá? Então, tudo isso tem que andar junto, tem que ser um negócio, ele tem que ser um caminho que traga benefícios para o usuário, que traga benefícios para o consumidor final. Senão, da mesma forma que ele entrou, ele vai sair. Beleza? Então, partindo de uma série de análises que estamos observando, né, além do uso de ferramentas de mensuração, e o que são ferramentas de mensuração? São ferramentas de análise, tá, que são fornecidas hoje por internet. Como teve uma migração dessas empresas para a internet, para a venda de internet, isso possibilitou, tá, uma mensuração maior de tudo aquilo que está acontecendo na nossa empresa. Tá? Quando você faz a venda por internet, quando você se utiliza do Instagram, quando você se utiliza do Facebook, do Google, tal, você tem ferramentas de mensuração daquilo que está acontecendo com a sua empresa, tá? Bem como de números e tendências em âmbito global, apresentados em diversas pesquisas. Então, essas pesquisas aqui não só, olha o que está se falando hoje aqui, não só a questão de pesquisas internas, tá? De mensuração de Facebook, de Instagram e tal, também está se falando em pesquisas globais, ou seja, de vendas, tá? Então, com todo esse aparato na mão, é justamente o que a gente pergunta em marketing, é justamente aquela ferramenta que você quer ter em marketing. Quanto mais informações você tem em mãos, é melhor para a empresa, tá? Para ela poder criar os planejamentos. Então, ela funciona dessa forma. Eu vou pegar o máximo de pesquisas que eu tenho, o que está ocorrendo com o meu mercado, tá? Não só com o mercado da BC Rede, né, que ela está vendo que suas vendas estão aumentando, mas com o mercado geral de internet. Então, ela precisa observar isso. São diversas pesquisas que são feitas no sentido de apontar para aumento de internet, aumento da venda de internet, quantos por cento foi o aumento da venda de internet, quantos por cento está o meu faturamento, em quantos por cento eu cresci de acordo com o que estava crescendo o mercado normal de internet. Então, eu preciso fazer essas comparações para fazer o planejamento adequado, tá? Então, a gente pode apontar que algumas fortes tendências para o mercado
no período subsequente à pandemia do Covid-19. Então, o mercado de internet foi um desses, né? Não só o mercado de internet, mas teve vendas de uma série de coisas que a pessoa não pensava nisso, mas passou a pensar. Tá? O que eu vou fazer dentro de casa, né? Não é só a internet, eu preciso criar algumas situações, eu preciso comprar mais. Supermercado no início teve um aumento porque achavam que ia faltar produtos, tal, e aí não faltou. Então, tem tudo isso, tá? Então, trazendo novamente para a questão dos canais de distribuição aqui, né? Com as ferramentas de mensuração, também é possível calcular os gargalos. E o que são os gargalos? Desculpa, gente. E o que são os gargalos? É o máximo que eu posso produzir dentro da minha empresa, tá? Que não vai nem faltar e nem sobrar produtos. Tá? A gente fala que eu vou produzir o máximo que eu posso, tá? Dentro daquilo que eu posso produzir, então não adianta apenas eu produzir o máximo, eu preciso produzir o máximo dentro daquilo que a empresa tem de pico de vendas, tá? Maquinários parados, de repente, é uma coisa que pode ser prejudicial para a empresa. Então, eu preciso calcular com essas mensurações, como eu falei para vocês, eu posso calcular esses gargalos. E o que são esses gargalos? Eu posso calcular lá na frente, por exemplo, o fim dessa questão de pandemia, por exemplo, uma volta do mercado ao normal, ou até mesmo, pessoal, uma queda de vendas, já que eu tive um aumento muito grande de vendas no período. Tá? Então, olha como é difícil você trabalhar esse tipo de coisa, mas que essas ferramentas de mensuração começam a te dar subsídios para você fazer planejamentos futuros. Tá? Então, eu preciso pensar assim, agora eu tive um ápice de vendas, né? Esse ápice de vendas, ele tem uma hora que ele vai cair, eu preciso mensurar quando que ele vai cair, eu preciso calcular quando que ele vai começar a ter quedas, tá? Então, eu preciso pensar planejado. Teve quedas. Essas quedas voltaram ao mercado normal? Ou você acha que existe uma tendência a ela diminuir mais do que ele estava normal? Tá? Então, eu começo a mensurar para poder calcular isso. Tá? E, consequentemente, a distribuição, né, ela se torna também mais eficaz dessa produção, do escoamento dessa produção. Tá? A distribuição, quando você trabalha com gargalos lá no topo, tal, tá? Eu consigo distribuir melhor esses produtos. Eu posso, por exemplo, diminuir caminhões, ou eu posso aumentar caminhões, dependendo daquilo que eu faça, né? Eu posso aumentar o número de distribuidores, de intermediários, tal. Então, eu preciso ver tudo isso, eu preciso ver o que acontece com a empresa no futuro. Preciso pensar nesse futuro, ok? Então, algumas situações, na verdade, são 4 situações em que são tendências para o pós-Covid aí, tá? São tendências do que vai se tornar o mercado pós-Covid, tá? Então, o primeiro item aqui é a questão dos múltiplos canais, tá? Segmentação e ativações de consumidores em canais digitais para explorar nichos em que a categoria como um todo cai, mas que, porém, para grupos específicos há um aumento expressivo de vendas. Então, eu preciso pensar que empresas que migraram ou que não migraram, que simplesmente abriram canais digitais para vendas, tá? Eu preciso prever quando que ela vai cair, quando quais os produtos que mais estão sendo expressivos, qual o produto que teve aumento de vendas, qual o produto que teve queda de vendas, se vale tirar ele do mercado ou se vale você segurar ele até uma volta dessa questão da pandemia, tá? Então, existiu uma série de coisas aqui que vai fazer com que eu me planeje
lá na frente. Então, ó, cabe à companhia usar as informações à disposição, né, e da observação dos seus clientes para descobrir quais produtos e serviços fazem parte da sua área de atuação com predisposição para alta em investir em iniciativas nessas frentes. Ou seja, eu vou identificar quais os produtos que, na verdade, tiveram vendas, tiveram aumento de vendas, tá? E que vale a pena eu segurar eles no mercado no pós-Covid. Então, eu também preciso mensurar aqui quais os produtos que não vale mais a pena eu investir neles, tá? Como vocês sabem, que a gente já comentou sobre isso, todo produto, pessoal, ele tem uma subida, né? Quando ele é lançado no mercado, ele tem uma subida, tal, ele chega no ápice, onde é o nível máximo de vendas dele, e a tendência dele é ter uma queda até ele sumir do mercado, ou ele ter uma queda pequena que vale a pena você manter ele no mercado, como é o caso de alguns produtos como maisena, leite moça, sabão em pó Omo, tal, tá? Então, tem alguns produtos que eles tiveram queda, mas que continuam vendendo a um nível que vale a pena você manter, a um nível que está te trazendo benefícios, que está te trazendo faturamento, tá? Então, naturalmente, eu preciso prever tudo aquilo que vale a pena. Então, isso, pessoal, vai influenciar diretamente nos meus canais de distribuição. Como é que eu posso aumentar os meus canais de distribuição? Como é que eu posso diminuir os meus canais de distribuição? Como é que eu posso manter os meus canais de distribuição? Tudo isso tem que ser pensado lá na frente, tá? Na mesma medida que eu estou pensando em situações pós-Covid aqui, que olha, eu passei a utilizar múltiplos canais, beleza, eu passei a utilizar múltiplos canais, sinal de que também os canais de distribuição podem ter aumentado, tá? E como é que eu vou fazer para que esses canais de distribuição eles estejam também satisfeitos, tá? Que nem eu estava citando aqui agora essa questão da BC Rede, como exemplo da BC Rede, tá? Vendi. Se a BC Rede tivesse um canal de distribuição intermediário, tá? Ela precisaria estar pensando nele, porque ele vai ter essa venda, ela vai ter uma queda em determinado momento, tá? Então, o que eu posso fazer para manter essa questão do intermediário ele motivado, tá? Então, essa questão de múltiplos canais aí, na medida que eu aumentei esses múltiplos canais, eu tenho que pensar também na questão da satisfação desse consumidor intermediário e do consumidor final, tá? Do meu produto ou serviço. Então, ó, cabe à companhia, né, usar das informações à disposição, do software, da análise do Google, do Facebook, ou qualquer uma, tá? Que você possa ter tendo algum tipo de observação, pesquisas que você faz, tal, qualquer coisa que te traga dados, ela vai ser benéfica, tá? Então, ó, cabe a companhia usar essas informações, né, à disposição e da observação dos seus clientes, tá? Deixa eu desligar aqui, galera. Achei que tivesse desligado aqui. Eu tô vendo que tá fazendo barulhinho aqui, que inferno, né? Desconcentra na aula aqui. Eu falei, não vou desligar, né? Só que daqui a pouco eu desligo. Aí não tem jeito, tá? Então, ó, cabe a essa companhia, tá? Usar essas informações à disposição e da observação desses clientes para descobrir quais os produtos e serviços fazem parte da sua área de atuação, tá? E só um minuto. Fala, Douglas. Entrou aí, Douglas? Tranquilo?
também deve estar sem áudio, né? Beleza. Então, pessoal, eu preciso ver qual é a área, tá, de atuação com predisposição para alta, tá? O que pode ser previsto aí? Por exemplo, o Guilherme estava falando que eles não acreditaram de início nessa alta e aí você ficou patinando um tempo e tal, né? Em cima dessa alta de vendas, e são questões que vocês poderiam ter aproveitado melhor essa questão, tá? Você tem que fazer previsões e não esperar as coisas acontecerem. A empresa, pessoal, ela precisa ser proativa. E o que é proativo? Isso serve para vocês também, tá? Quem vai para o mercado de trabalho, vocês precisam entender que toda empresa quer uma pessoa proativa. O que é uma pessoa proativa? Uma pessoa proativa é aquela que toma iniciativa das coisas, tá? Ela vai, ela faz, ela acontece, ela se sobressai, tá? E tem pessoas, empresas, que elas são reativas. Nesse caso, a BC Rede tomou uma resolução reativa. Isso não é bom para empresas, tá? O que é a reativa? Eu vou reagir quando alguma coisa acontece. Eu só passo a reagir quando alguma coisa acontece. Não é que seja ruim, ela é prudente, tá? Ela é prudente, não é que seja ruim, não é que esteja errado de um todo, falar que a BC Rede está errada. Imagina, ela está crescendo para caramba, não vou falar que a BC Rede está errada, né? Imagina, não é essa a questão. A questão toda é que ela poderia ter, se ela tivesse previsto isso, ela poderia ter um aproveitamento melhor do início, no meio e no final dessa pandemia. Tá? É justamente isso que as empresas estão buscando hoje. Eu preciso prever, tá? Eu preciso me aproveitar da situação e eu preciso prever o final dessa situação. Tá? O que vai acontecer lá na frente? O que vai acontecer depois da pandemia? Tá? Então, eu vou checando esses dados à medida que eles vão mudando. Por exemplo, alta do dólar ou qualquer outra coisa, ela vai mudando essas posições, tá? Eu vou mudando o meu planejamento. Olha, eu previ o negócio lá na frente que já não vai mais acontecer. Beleza, eu vou refazer o meu plano? Não. Eu vou simplesmente alterar o meu plano para que ele seja adequado àquela situação. Mas eu não preciso ficar fazendo um planejamento todas as horas que isso acontecer. Tá? Então, quando chegar lá no final, minha empresa ela vai estar atual com tudo que está acontecendo. Beleza? Então, aí um dos exemplos de múltiplos canais, né? Um bom exemplo que eu estava falando para vocês na questão da internet, aqui também na questão de móveis eletrônicos. Um bom exemplo são móveis eletrônicos para profissionais que podem trabalhar em home office. Tá? Apesar da categoria eletroeletrônicos ter apresentado queda, a consultoria GfK reportou aumento de vendas desde março de notebooks, tablets, TVs, celulares e aspiradores de pó. Tá? E aí você fala assim, mas aspirador de pó, 351% no aumento de vendas de aspirador de pó. A pessoa passou a ficar mais em casa, galera. Tá? E aí não dá para a pessoa que tem rinite ficar em casa o tempo todo, em home office, né? Trabalhando, respirando um ar que não é legal para ela. Então, acima de tablets, acima de internet, acima de celular e de venda de TV, os aspiradores de pó, 351% de aumento de vendas. Tá? Então, quem previu isso aqui saiu na frente, é o que eu estou falando da BC Rede. Se ela tivesse previsto, ela teria aproveitado melhor a situação, num determinado tempo, né? Teria aproveitado melhor essa situação. Ok? Outro fator aí, tá, de tendência no pós-Covid, é a questão da jornada de compra digital.
tá? Pessoal, se eu tenho uma diminuição ou um aumento de compra digital, e o que é compra digital? Compra via internet, tá? Eu preciso checar se a entrega desses produtos, ela modificou. Se ela modificou, ela vai modificar automaticamente a questão dos canais de distribuição. Tá? Vocês lembram quando a gente comentou que quando você passa a vender para outros países, você precisa se adaptar à distribuição daquele determinado país. Aqui acontece da mesma forma. Tá? A jornada de compra digital teve aumento, muito provavelmente deva ter alterado a questão dos canais de distribuição. Tá? Normalmente, se forem produtos pequenos, você está mandando pelo correio, você mandava para um centro de distribuição, hoje você pode mandar pelo correio diretamente para o consumidor final. Então, muda tudo, tá? Muda tudo. Por isso que eu falei para vocês, eu preciso trazer, ainda que essas questões estejam mais relacionadas ao marketing, eu preciso trazer para vocês numa visão geral de canais de distribuição, aonde que eles vão mudar, tá? Então, ó, a aceleração da digitalização das vendas, né, tanto diretas quanto indiretas, tá? De acordo com o levantamento da empresa de inteligência de mercado, Compre e Confie, o comércio eletrônico cresceu 26% no primeiro trimestre deste ano, tá? Em relação ao mesmo período de 2019. E o faturamento teve aumento de 32,6%, chegando a 20,4 bilhões. Tá, então vamos pensar juntos, e era isso que eu queria trazer essa aula, vamos pensar juntos aqui, que a gente está falando nos 3 primeiros meses do ano, tá? Teve um aumento de 26,7%. Quando que começou a pandemia? Janeiro, fevereiro, março. Começou em março. Então, esses 26,7% provavelmente não engloba o período em que você estava já na pandemia. Tá? E aí, pessoal, eu posso fazer um comparativo entre esses 3 primeiros anos, um aumento nesses 3 primeiros anos, não, desculpa, nesses 3 primeiros meses, eu posso fazer uma projeção vendo o que aconteceu o ano passado, então eu já tenho aqui os números, ela cresceu 26,7% referente ao ano passado, tá? E agora, eu posso fazer um comparativo nesses últimos 6 meses que nós tivemos na pandemia, fazer um comparativo com as vendas do ano passado. Olha como você consegue utilizar todo esse aparato, tá? A seu favor. Então, por exemplo, eu tive 26,7% de aumento nos 3 primeiros meses. Eu tive 40,6% nos próximos 3 meses subsequentes. Tá? Não preciso calcular os 6 meses. Eu posso ter uma projeção do que está acontecendo. E aí é o que eu falei para vocês, eu posso atuar em cima do gargalo. Eu posso atuar em cima da minha produção. E, logicamente, essa questão dos canais de distribuição, elas vão andar junto. Tá? Então, aí, ó, esse comércio, né, você tem como mensurar, é o que a gente está falando hoje aqui, ó. Vamos mensurar esse mercado. Olha, o que aconteceu nos 3 primeiros meses, tá? Eu tive aumento de 26,7%. Nos outros 3 meses, ela se manteve em 26,7%, ou ela cresceu ou baixou? E aí eu vou para os outros 3 meses, que nós não terminamos o ano ainda, então eu tenho sequências de 3, 3 e 3 meses. Tá? Aí nós já temos um cenário hoje diferente. Por quê? Porque a queda de mortes está fazendo com que as pessoas voltem a trabalhar em formas como estava antes da pandemia. Logicamente que ela não está ainda igual, mas ela já teve uma volta gradual ao normal. Tá? Então, eu posso mensurar, por exemplo, os 3 primeiros meses que não tinha pandemia, os 3 próximos meses em que começou a pandemia, os 3 próximos meses, que é o que engloba o que está hoje,
tá? E eu posso mensurar o que vai acontecer nos próximos 3 meses. Por quê? Porque se existe uma porcentagem do que está ocorrendo hoje, está tendo uma queda, beleza. Se eu mensurar nos últimos 3 meses referente ao ano passado, eu vou ter essa diferença também. Tá? Então, eu posso fazer uma projeção. Deu para entender, pessoal? Está um pouco confuso, assim, mas o que eu queria passar para vocês é a questão da mensuração e como que a gente pode, por exemplo, projetar isso para o futuro. Tá? E aí, naturalmente, que isso, se ele for afetar os canais de distribuição, tá? Eu preciso já estar prevendo também essa mudança. Ok? Então, mensurar não é tão difícil quanto parece. Você fala assim, mas como é que eu vou prever o que eu vou vender? Tá? Por exemplo, se você chega ali na BC Rede, você observa que teve um aumentozinho ali, você fala, opa, já acende o alerta, né? Existe uma situação aqui de pandemia e está começando a crescerem as vendas. Aí, pessoal, meu comportamento é completamente diferente. Tá? Por quê? Porque eu vou ser mais agressivo em todas as ações. Tá? Vou ser mais agressivo na mídia. Vou ser mais agressivo onde que o meu consumidor ele está localizado hoje? Na internet. Se ele migrou para a internet, eu vou conversar com ele aonde? Vou conversar com ele na internet. Tá? E aí eu vou utilizar o aparato todo de Facebook, de Instagram, de Google, tal, para atingir esse consumidor. Ok? Então, vocês veem aí, são ferramentas de marketing, mas que elas vão refletir nos canais, tá? Vão refletir também na questão do próprio produto, vão refletir na questão do preço, vão refletir numa série de coisas, tá? Na questão de entregas, tudo mais tem direito. Beleza? Ainda sobre a jornada de compra digital, para se diferenciar nesse cenário, as companhias precisam investir em criação de jornadas de compras mais simples para os consumidores, integradas com a cadeia de valor e que forneçam experiência superior no Customer Care, tá? Que seria o saque de pós-venda. Então, vamos por partes aqui para a gente entender. Tá? Então, ela precisa se diferenciar no cenário. Tá? Então, eu já estou pensando lá na frente. Já estou começando a pensar na frente. Tá? O que eu vou fazer para me diferenciar, já que mudou o cenário, né? Já que as pessoas estão com um comportamento diferente, o que eu preciso fazer para me diferenciar nesse cenário? Tá? As companhias precisam investir em criação de jornadas de compra mais simples para os consumidores. Tá? Se vocês pegarem o Amazon, tá? A Amazon criou um software em que você tira uma foto do seu ambiente que você quer, por exemplo, sua sala, e você quer comprar um sofá na Amazon, tá? Você vai lá, clica no sofá, esse software coloca o sofá no seu ambiente, você pega a foto do seu ambiente e coloca lá esse sofá. Tá? Então, são jornadas de compras mais simples para os consumidores. Está se facilitando a compra desses consumidores. Já que eles migraram, né, vão facilitar para eles. Tá? Também, né, integradas com a cadeia de valor. O que é cadeia de valor? À medida que eu estou facilitando as coisas para o meu consumidor, eu estou criando valor para o meu produto, tá? Ou serviço. Ok? Então, tudo que eu faço para melhorar para o consumidor aqui, e já que ele quer isso, né? Eu já falei para vocês que não adianta, por exemplo, eu ir lá e oferecer uma coisa que o meu cliente não quer. Pelo simples fator de eu alterar o valor agregado desse produto, que ele não vai agregar em nada. Se não é aquilo que o consumidor quer, não vai agregar em nada. Tá? Então, eu preciso estar integrado com essa cadeia de valor. O que é estar integrado com a cadeia de valor?
é oferecer vantagens para o meu consumidor dentro daquilo que ele deseja, tá? Se tornar jornadas mais simples para esses consumidores de internet é uma coisa que ele deseja? Muito provavelmente, tá? Muito provavelmente, tá? E por último aqui, ó, e que forneça uma experiência superior nos Customer Care, que seriam os serviços de atendimento ao cliente, tá? Então, se vocês verem hoje, se vocês repararem bem hoje, antigamente, o que acontecia? O SAC, que era o Serviço de Atendimento ao Cliente, era o único canal em que eu conseguia me comunicar com as empresas, tá? Eu ligava lá, tomava um chá de cadeira, tal, e muitas das vezes não conseguia falar nesse serviço de atendimento ao cliente, tá? O que se faz hoje, tá? Hoje eu consigo mandar um e-mail para a empresa, hoje eu consigo entrar num sistema direto com alguém da empresa, eu consigo estar conversando através de WhatsApp com alguém da empresa, tá? Eu tenho, naturalmente, o serviço de atendimento ao cliente, tá? Então, existem diversas formas de eu oferecer essa experiência superior, tá, ao meu cliente no pós-venda, tá? Isso vai criar valor, valor agregado para o meu produto, ok? Eu não posso, pessoal, tem empresas que fazem isso. Eu não posso, por exemplo, quando está dando problema em determinada coisa, aconteceu uma catástrofe aqui na minha empresa, está todo mundo ligando para saber o que acontece, tal. Eu não posso desligar o meu telefone de serviço de atendimento ao cliente, tá? Eu preciso dar uma satisfação para ele, ok? Porque ele tem vários canais hoje. Beleza? Então, essa jornada de compra digital nada mais é do que você oferecer situações aí para o cliente, tá? Que possam melhorar essa compra de internet dele, tá? Essa mudança de comportamento dele, tá? Ao passo que, além desses fatores que a gente falou aí, né? A gente também fala em novas demandas de consumo, tá? Lembrem-se que eu falei para vocês aqui no começo da aula sobre o gargalo, tá? O que é o gargalo? É uma demanda máxima de consumo, é uma demanda máxima de produção que eu posso produzir dentro da minha fábrica, tá? Sem que esses produtos sobrem e sem que esses produtos faltem. Eu preciso produzir na medida daquilo que eu venda. Tá? Nenhuma empresa hoje está estocando horrores de coisa, a não ser que ela saiba que aquilo vai vender rapidamente. Tá? Então, outro fator aí que a gente fala de tendências, né, no pós-Covid, são as novas demandas de consumo. Aí, criação de novos modelos de negócios capazes de atender as demandas que passam a existir de forma mais expressiva a partir da pandemia, tá? Se essas pessoas migraram para a internet, pessoal, tá aí para comprovar o Guilherme, que falou que existe um aumento muito grande na questão de instalações de internet, tá? Eu preciso criar novos modelos de negócios, por exemplo, se essas pessoas migraram para a internet, eu preciso também migrar para a internet, tá? Porque senão eu vou começar a perder vendas. E aí o meu concorrente que migrou para a internet, ele começa a crescer, tá? E com tudo isso, tá? Se essas demandas de consumo, elas se reverteram para a internet, como eu estava falando para vocês, qual que é a finalidade da aula? É trazer essas ferramentas do marketing que são colocadas hoje para os canais de distribuição. Se houve mudança para a internet, houve mudança também na forma de entrega desses produtos para o meu consumidor,
intermediário ou consumidor final, houve alteração disso, eu preciso prever, tá? Principalmente em empresas grandes, pessoal, se houve uma migração, por exemplo, para vendas via internet, que isso é entregue por caminhão, hoje é entregue pelo correio, vale mais a pena entregar pelo correio. Então, para que eu vou ficar segurando, por exemplo, caminhões na fábrica? Caminhão da manutenção, né? Caminhão parado dá muita manutenção. Caminhão parado é dinheiro parado. Empresas não fazem isso mais, tá? A gente lembra, né? Vocês vão lembrar da prova do outro bimestre lá, da Schiffer, né? Do outro semestre, aliás, a Schiffer, que a gente fez aquele trabalhinho, tá? Por que se resolveu terceirizar aquela questão? E não, por exemplo, você criar ferramentas para ali dentro. Porque você não tinha experiência nisso. E aí você contrata um terceirizado, tá? Só que esse terceirizado criou uma diminuição no quadro de funcionários que valeu a pena você terceirizar para aquela empresa todo aquele aparato que vocês viram dentro da Schiffer, dentro do Boticário, dentro da Natura, né? Então, todo aquele aparato hoje, ele traz vantagem competitiva para a empresa, à medida que ele vai mais rápido, tal, de que essas vendas de internet, elas aumentaram muito, e aí eu me adequei a elas, tá? Vocês já imaginaram se aquilo tudo fosse manual? Você está falando em quase 30% de aumento de vendas por internet, tá? 30% para uma empresa que nem Natura, que nem Boticário, é cosmético pra caramba, tá? Muito cosmético. Então, o que acontece? Putz, você imaginou se aquilo fosse de forma manual? Eu estaria alterando todo o meu processo ali dentro da fábrica, eu estaria alterando tudo. E o que os caras fizeram? Olha, existe uma tendência de internet, beleza. Então, vamos procurar uma forma diferente de distribuição. Ok? Então, essas demandas, se elas aumentaram, mexeu com toda a cadeia. Tá? Então, ó, novas necessidades surgem de dentro das casas das pessoas, né? Sejam relacionadas ao trabalho, ao lazer, à alimentação, atividades físicas ou serviços de saúde. Quem que não engordou aí nessa questão da pandemia, né? Os hábitos alimentares foram pro saco, né? Não teve jeito. Você fica mais dentro de casa, você está indo sempre na geladeira, tal. Então, os hábitos de lazer ali, que é você trabalhar em internet, teve muita gente que comprou o joguinho para jogar com a molecada, tal, jogou joguinhos PlayStation, esse tipo de coisa, tal, né? Então, houve uma demanda diferenciada, ok? Até a atividade física aqui que ele fala, né, os serviços de saúde, tiveram alteração. As atividades físicas foram interrompidas, as academias tiveram que fechar. E aí, agora, pessoal, você fala assim, pô, mas a academia fechou, e os caras estavam super desmotivados, tal, não sei o quê. As academias que previram lá na frente o que ia acontecer, hoje estão se fartando disso. Tá? As pessoas tinham sede de voltar para a academia, quem gosta, né? Eu odeio, eu luto de jiu-jitsu, mas eu não vou poder ir na academia para fazer exercício, mas nem a pau. É um troço que eu odeio, né? Então eu tenho hábitos, olha como eu tenho hábitos diferenciados. E como eu, existem pessoas que também têm esses hábitos diferenciados, tá? Então, ó, são geradas oportunidades, tá? A volta da atividade física, as pessoas saíram de uma determinada academia, podem migrar para outra, tá? As pessoas que compraram a internet, que nem eu falei, se não tiver uma ação de satisfação do consumidor com esse aumento todo de vendas, se teve uma queda
no fator assistência técnica, tá? Que eu comentei, da mesma forma que entraram, vão sair. Ok? Se não for trabalhado isso, se não tiver um preparo para isso, da mesma forma que entraram, vão sair. Tá? Então, são geradas oportunidades. Por isso, pessoal, que o marketing trabalha tanto com essas questões diferenciadas, tá? O que acontece de novo que eu posso utilizar para me diferenciar da concorrência? O que eu posso me antecipar para me diferenciar da concorrência? Quando a concorrência começar a fazer o que eu estou fazendo, eu já estou pensando em outra ação. Tá? É assim que funciona determinadas situações. Eu cito até como exemplo, quando nós fizemos, viu, Benevaldo, quando nós fizemos a questão da mudança das embalagens que a gente utilizou a mídia televisão, na época, né, não estava tão em alta essa questão, acho que nem existia muito essa questão de internet e tal, estava funcionando, mas não era o que é hoje, né, não é essa potência que é hoje. Quando nós fizemos a mudança de embalagem, que a gente foi para a mídia fazer determinada ação, né, não demorou 15 dias, o concorrente, que é de Dracena, que é o Leite Televisão lá, não demorou 15 dias, os caras vieram com uma propaganda de TV. Isso é o sonho de consumo de todo cara de marketing, pessoal, fazer com que o seu concorrente comece a se tornar previsível, tá? Se eu tenho a empresa começando a me imitar, é sinal de que eu posso estar 15 dias à frente dela, eu posso estar um mês à frente dela, tá? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Você precisa criar situações e se aproveitar dessas situações dentro do marketing, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Quer abrir o microfone? Pode falar, Leandro. Tudo bem? Bom, então, galera, a última questão aí é a questão das novas formas de comunicar esse consumo, tá? A comunicação dos benefícios e atributos dos produtos e serviços com o intuito de torná-los essenciais na percepção do consumidor. Se eu tive uma mudança de hábito com o Covid, galera, por que, por exemplo, não colocar na embalagem, tá? É lógico que isso precisa ser aprovado e tal, não é uma coisa tão simples assim, mas eu vejo como uma oportunidade de mercado aí, já pensando aqui, ó, já pensando em futuros, tá? Por que, por exemplo, não colocar na embalagem a forma correta de manuseamento para que as pessoas não peguem aquela embalagem de forma errada? Se vocês, eu tive, até estava brincando com o pessoal aí, né? Até o William estava zoando comigo, o dia que eu estava lá no Paraguai, que teve a reabertura, eu precisava ver um negócio lá perto e tal, acabei dando uma ida lá no Paraguai, tá? No Paraguai, nós percebemos uma mudança tão grande de atitude das empresas com relação ao Brasil, que a diferença é gigantesca. Um Paraguai, pessoal, tá? A gente fala, um país que é subdesenvolvido, tal, não sei o quê. Subdesenvolvido, mas que pensaram no cliente. Quando ela reabriu preparada para o cliente do Covid. Tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Os grandes shoppings, todos eles adaptaram uma pia com sabão líquido, essa pia com água e com álcool gel, com tapete desinfectante. Quando eu entro, por exemplo, no Shopping China, existe um medidor de temperatura digital, tá? Não é aquele que o pessoal coloca lá na tua testa, que faz aquele negócio, não. É um telão que você passa na frente dele e ele fala assim para você, ó,
temperatura normal, temperatura acima da média. Você não pode entrar na empresa, tá? Então, vocês veem o preparo, outro fator também que eu vi lá dentro do Paraguai que foi legal. Nós vimos uma cliente pedir informações a respeito de um determinado produto. O que a vendedora fez? Ao invés dela pegar o produto da mão da cliente, tá? Ela foi lá, pegou outro produto que estava na prateleira, foi lá, passou no código de barras, viu o que estava nesse produto e passou as informações para a cliente. Mas ela não pegou daquele produto. Ela poderia estar contaminando o cliente, assim como o cliente poderia estar contaminando ela. Tá? Então, olha os diferenciais que foram criados para se preparar para essas situações. Falavam assim, olha, vai pegar todo mundo, né? Todo mundo vai pegar Covid aqui no Paraguai e tal, não sei o quê. Mais fácil pegar aqui no Brasil do que pegar lá, porque quando eu passei por Dourados, o nego não tava nem aí, todo mundo sem máscara, não tava nem aí. Eu esqueci minha máscara, entrei lá no banheiro, esqueci no carro, né? Entrei lá no banheiro, fui fazer minha... Aí que eu fui me tocar, putz, tô sem máscara. Ninguém me barrou para entrar, ninguém falou nada, eu entrei, tinha um monte de gente sem máscara. Olha o absurdo, tá? Então, olha o diferencial que se cria. Por que, por exemplo, não tem na embalagem de determinados produtos alguns cuidados de manuseamento? Por quê? Você vai lá, você pega determinado produto, você vai lá e pega. Tá? Coloca uma informação lá, por exemplo, olha, se eu peguei determinado produto, vai lá, limpa a mão depois, após, né, pegar os produtos que você pegou na prateleira, limpa a mão com álcool gel. Tá? Não passe no nariz, próximo ao nariz, ou próximo à boca. Assim que você entra no supermercado, o supermercado deveria orientar, não passe a mão, ou você fazer uma desinfecção total, como estava acontecendo nos shoppings lá no Paraguai. Tá? Então, olha as situações que você pode fazer. Tá? Então, eu posso comunicar esse cliente, né, de forma diferenciada. Tá? Ou seja, ó, salientar o que nas ofertas, experiências da sua companhia podem entregar alto valor para as pessoas. O que as pessoas estão pensando hoje? Estão pensando em Covid. Tá? Se você trouxer o bem-estar para elas, vai ser melhor. Tá? Por exemplo, tem produtos que são mais fácil de você pegar o Covid, como é um produto, por exemplo, numa geladeira com resfriamento. Tá? Covid adora esse tipo de coisa. Covid adora o frio. Tá? Não gosta do calor. Tá? Então, por que as geladeiras dos supermercados não existem, não tem orientação para aquele consumidor ali, que está ali? Tá? E vai até uma ideia aí, viu, Venevaldo? Por que não fazer essa orientação ao consumidor como uma régua que você coloca lá com a sua marca, evidenciando a sua marca, uma marca que está preocupada com o consumidor? Então, ó, são oportunidades que vai se criando, galera, que você consegue se diferenciar. O que a gente está falando aqui, você consegue entregar valor para as pessoas. Você precisa se aproveitar das situações. É lógico que eu estou falando, que nem eu comentei aqui no início, né, para quem entrou depois não ouviu falar sobre isso, de que é ruim você falar sobre isso numa questão de pandemia, que está morrendo muita gente, mas o fato é que o marketing toda a vida trabalhou com situações. E a situação do Covid é uma delas. Tá? Então, eu preciso entregar valor para as pessoas. Ó, seja em termos de saúde, bem-estar, que nem eu estou falando. Porque, vai ideia, viu, Denevaldo? Se eu usar lá depois, eu ver lá, eu vou cobrar os royalties, tá? Beleza, professor, valeu.
Tô brincando. Vou dar essa de chance para você. Vou dar essa de graça para você, tá? Beleza. Então, pessoal, entregar valor para as pessoas não é só a questão de você fazer a entrega desses produtos, não é só questão de você fazer o produto melhor. A questão é que você pode se aproveitar em termos de saúde, de bem-estar, de educação, de profissão, tal, de entretenimento. Você pode utilizar várias situações aí, tá? Para alavancar o valor agregado do seu produto. Ok? Então, ó, terminando, né? Ainda sobre as novas formas de comunicar o consumo, ó, aqui entram, por exemplo, produtos como alimentos funcionais para reforçar o sistema imunológico, roupas e cosméticos antimicrobianos, aplicativos e equipamentos para manutenção de boa forma física, serviços de saúde remota. O que ele está me falando aqui? Ele está citando exemplos, pessoal, do que vai ser a tendência de consumo, tá? Então, se eu sei que essa tendência de consumo, eu tenho produtos que vão aumentar esse consumo, eu posso fazer, por exemplo, uma ligação desse meu produto que eu vendo com situações que estão de acordo com o Covid. Por exemplo, eu posso colocar lá que todas as minhas embalagens elas são desinfectadas, tal, não sei das quantas, antes de se colocar no caminhão, tal, tá? Tem N coisas que eu posso pensar aí, tá? Que vai trazer esse valor agregado ao meu produto. Beleza? Ainda aí, ó, para terminar, né, nessa linha de comunicar valor para o consumidor, há também uma crescente tendência ao consumo sustentável, apontando um maior engajamento dos clientes em geral com marcas que se mostrem socialmente responsáveis. E aí, ó, que eu estava falando para vocês, é uma tendência? É uma tendência. Como que eu entrego esse meu produto? Meus caminhões, por exemplo, que eu entrego esses produtos, eles estão poluindo o meio ambiente ou eles estão preparados para preservar o meio ambiente? Se eles estão preparados para preservar o meio ambiente, eu não tenho que comunicar isso para o meu cliente final, para o meu intermediário, para ele poder usar isso para uma venda eventual, tá? Então, é aquilo que eu falei, são oportunidades, eu preciso pensar em oportunidades. Essas oportunidades que eu estou falando para vocês aí agora, ó, esses exemplos que eu estou dando para vocês, por exemplo, me vieram na minha cabeça aqui em alguns estalos que você vai falando, pô, você poderia fazer isso, você poderia fazer isso, você poderia fazer isso, tá? Você pode ter certeza, pessoal, que isso vai fazer com que o seu produto alavanque as vendas, tá? Parece coisas bobas, mas é aquilo que eu falei. São várias coisas bobas que, juntando todas, vão se diferenciar do seu concorrente, tá? Então, ó, reveja se o propósito da sua companhia está alinhado a essa demanda. Você precisa perceber se o seu consumidor ele quer isso, tá? Se ele quer, você precisa comunicar a ele que você está fazendo isso, tá? Eu preparei todos os meus caminhões lá, meus caminhões não poluem mais, meus caminhões têm lá um filtro, não sei das quantas, lá na saída do escapamento, tal, que ele cuida do meio ambiente, cuida do ar, tal, não sei o quê. Se eu não comunicar isso para o meu cliente, para o meu consumidor final, para o meu intermediário, não adianta nada, tá? Ele quer e não sabe que você está ofertando isso a ele. Beleza? Basicamente era isso, galera. Então, ó, aliás, acho que esse aqui é o último. Com base nesses 4 pontos aí, né, que a gente comentou, e nas informações que temos à disposição hoje, as companhias têm subsídios para planejar-se e entrar em ações rapidamente para acelerar seus processos e suas mudanças estruturais. Todas as empresas vão ter que ter essas mudanças estruturais.
quer seja nos canais de distribuição, quer seja na questão do seu produto ou serviço, quer seja das suas embalagens. É preciso pensar num todo, pessoal, tá? Assim, ó, terão capacidade de criar, desenvolver e testar um mix de produtos mais alinhado com as necessidades e desejos dos seus consumidores, tá? Além de melhorar a sua distribuição e otimizar a comunicação e os canais de contato, tá? Eu não posso, por exemplo, o Enevaldo não pode oferecer receitas que feitas com leite, elas vão trazer maior imunidade ao consumidor final, né? Isso agrega valor. Está todo mundo pensando nisso, tá? Então, algumas situações que eu falei aqui para vocês, é lógico que cada empresa tem a sua realidade, ela tem situações diferentes a se fazer, né? Então, ó, essa será a nova forma de atender o cliente após o fim da pandemia. Então, vê o que ele quer, tá? Quais são as suas necessidades e tenta prever o final da pandemia para você já fazer um planejamento. Nada impede que esse planejamento ele se altere, pessoal. Ele pode se alterar, sim. Tá? Só que você já precisa estar pensando. Se ele alterar, é sinal de que você já captou uma determinada mudança e você não vai cometer esse erro. Se eu fizer tudo isso quando terminar a pandemia, tá? Eu vou errar lá no começo. Se eu planejar antes, lá no começo eu já vou estar alavancando essas vendas. Eu vou estar alavancando tudo isso que eu fiz. Eu vou estar colhendo os frutos desse planejamento estratégico antecipado. Beleza? Tranquilo, galera? Dá para entender aí? Tudo certo? Beleza, professor. Bem explicado. Ótimo, professor. É bom. Vamos ver se eu perguntar tudo isso na prova. Estou ansiosa na prova, hein, professor? Estou ansiosinha. Vamos ver se eu perguntar essas coisas na prova, se vai estar bom, se vai dar bom, né? Verá, verá. Tá difícil, hein, professor? Tá difícil, hein? Justo essa matéria que eu preciso tirar 10. Vamos lá, vamos tirar, né? Você já tirou, ó, no semestre passado você tirou na outra. Na outra você não precisa estudar, você vai estudar para essa. Agora tem que tirar 10 nessa e 7 na outra. Professor, todos os professores estão falando de prova, como que vai ser o do senhor? Prova, trabalho? Prova normal, prova normal. Normal? É. Ah, legal. Tá? Tá bom, professor. Obrigada. Vocês foram bem na outra, foi tranquilo de fazer, fizeram em grupo, hein? Ei, professor! Com certeza não, professor. Nossa, nunca. Professor, foi legal fazer em dupla, hein? Meu Deus. Né? Então tá. Vamos lá, galera. Então nós fazer aquele esquema lá, professor. Opa, na mão. Adriana, tá aí? Presente. Ana, tá aí, né? Ok. Anne, tá ok. Arielle, tá aí, né? Daniel não tá? Douglas, tá aí? Ok. Grazi, tá aí. Guilherme, tá? Isso não. Karina Barroso, Karina Ferreira. Aqui, professor. Os duas estão aí, né? Kátia, tá aí. Presente. Luiz, tá aí. Osmar. Zelaine, tá? Thaís, tá aí. Thaís, tá? A internet da Thaís tá caindo, professor. Ela ficou reconectando. Beleza. Várias vezes. Vou dar a presença de tela, depois pode falar pra ela, tá?
Vinícius, Berto tá aí, Javier tá aí, William, Presente! Aldo, Presente, professor. Kive tá aí? Kive hoje não tá, né? Ô, Benevaldo. Beleza, galera. Tá feito. Fala, companheiro. Boa noite. Ô, companheiro, aí aquele sítio lá acabou de fazer já pra nós assar aquela carne? Tá, Olha fica lá, ó. organizado. Vamos acabar as provas aí, tá para nós queimar a carne. Beleza. Ô, professor, o cara fez até uma piscina lá. Vai o quê? O Benevaldo fez até uma piscina lá no sítio dele. Não vai Eita, levar, não, professor. rapaz. Não vai levar. Nós vamos poder nadar no coxo lá? Rapaz, esse é o problema, rapaz, que nós vamos levar chifrada. Beleza. Boa noite, galera. Fique com Deus aí. Deus abençoe todo mundo. Valeu, galera. Até amanhã. Valeu, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.